Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Barueri Live aqui em Barueri. Estamos aqui hoje com uma presença muito especial do idealizador de tudo isso que vocês podem acompanhar com tantas informações, conhecimento e tudo que você precisa para poder viver tranquilo e bem aqui em Barueri. Primeiro, deixa eu dar bom dia para Renata. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui novamente no programa Incrivelmente, o programa onde a gente traz pessoas com mentes incríveis para a gente bater um papo, então, sobre autoconhecimento, sobre o funcionamento da mente humana, sobre tudo isso que é algo que a gente trabalha no dia a dia e também a gente ama falar sobre. E, por isso, estamos com um convidado muito especial, como o Bruno falou, o idealizador. Estamos aqui todos graças a ele, que a gente teve o prazer de conhecer um dia numa padaria, né? Verdade. De uma maneira assim, sem expectativa de nada, e a coisa chegou até aqui, né? Estamos aqui hoje graças a isso. Então, é o Randall. Randall, prazer imenso. Prazer todo meu. Obrigado, Bruno, obrigado, Renata, pelo convite, pela parceria, por acreditar no projeto, por enriquecer aqui o TV Barueri, né? Isso, o trabalho de vocês é muito incrível, né? Tive o prazer de conhecer lá. E tô aí para bater um papo aí sobre os mistérios da mente. Nossa, a gente conversou tanto ali antes de começar, E né? quase Então foi entrevista, né? Acho que se já tivesse feito aquela conversa sentado aqui, Verdade. já teria sido algo fantástico. É verdade. O Randall, ele trabalha com pessoas, né? E para trabalhar com pessoas, ele precisa ter um autoconhecimento e um controle emocional muito bom. E a gente viu isso no bate-papo aqui há alguns minutos, que realmente ele tem, né, Randall? A gente tenta, né? É um desafio diário, né? É um desafio diário. De vez em quando as pessoas testam para ver se é verdade mesmo. Vamos ver se ele tem a mente blindada, né? Vamos ver. Randall, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu sei que você é advogado, né, de formação. Olha, eu sou formado em Direito, né? Não fiz aí formado em Direito. A prova da OAB. Eu pensei uma vez e depois acabei não dando continuidade, porque a atividade de advogar eu nunca tive interesse. Tá. Né? Mas Direito sempre foi uma coisa ligada à área da política, que eu queria um curso que fosse ligado à área da política. E o Direito, ele me trouxe muito enriquecimento, né? Os meus conhecimentos. E hoje, para eu militar na política, é uma ferramenta importantíssima para mim, né? Porque o direito lida com as leis, né, que regem nosso país, nosso estado, nosso município. Mas eu não advogo. E milito em política desde garoto, né? A imagem mais assim longe que eu lembro, eu com 11 anos de idade, acompanhando meu pai num comitê eleitoral, dobrando santinho, que era preto e branco, né? Que tinha as legendas e tal. Isso, estamos falando em 88. Eu tinha 11 anos de idade. Então, por eu ser o filho mais velho, a tarefa do meu pai era ajudar a minha mãe. Nós somos em 5 irmãos. Eu era o mais peralta, sou o mais atirado, sou o mais audacioso. Dos meus 5 irmãos, eu sou o cara que mais arrisco. Né? Sempre foi assim. Meu pai fala assim, numa hora você vai encontrar o seu, hein? Você se arrisca muito. Mas, graças a Deus, encontrei os meus, mas passei. Deu certo. Analisou para o rumo certo, né? Então, essa impulsividade. Então, minha vida inteira foi em volta da política por conta... Meu pai era político. E a tarefa dele era me levar para os comícios, para aliviar a carga da mãe em casa. Então, eu me apaixonei por isso, né? Aí vem a igreja, que você acaba lidando com pessoas, né? Meu pai é pastor, já tem uma cobrança natural para ser filho de pastor, né? Neto de pastor. Então, isso também te molda, né? Então, você vai ali sendo moldado, forjado. E hoje aí, eu sou grato a Deus pelo pai, pelo avô, pela família que eu tive, minha mãe, minha avó, porque eles me forjaram e hoje eu me dei bem na minha vida em sociedade com os princípios que eu herdei da minha casa. Sim. Então, a gente está falando de interesse emocional, né? Sim. Então, era muito aquilo, né? Vem da base, né? Vem da base. Minha mãe falava, olha,
Filho, você fez tal coisa? Não, mãe, não fiz. Estava mentindo, Deus está vendo. Não, mãe, eu fiz sim. Então, essa consciência, né, você vai implantando ela. E aí, eu aprendi que... Se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar, tá bom? Eu estou fazendo uma ligação de teias aqui na minha cabeça, depois eu quero fazer umas perguntas aqui em relação a essa confusão que vai se formando aqui. Então, a gente... a minha mãe sempre, quando dava uma bronca, né, que a gente é como se fosse um aplicativo ou uma orientação, ou era como se fosse um aplicativo instalado no seu celular, né? Eu entendo isso hoje, porque levando lá para o lado da tecnologia, que é o lado que sou apaixonado, é um aplicativo que você instala em você. Então, quando você lê um livro, eu falo, um livro é um aplicativo que você colocou em você. Se eu assistir um filme, eu não gosto de filme sem contexto, sem história. Eu gosto de filme que tem um contexto, de preferência verídico, uma história. Não seja Vai fazer você ficar melhor do que antes de assistir, né? Porque eu entendo que aquilo é um aplicativo, que eu estou inserindo no meu informações mindset, drive, né? né? Estou inserindo aquilo na minha cabeça, uma informação que talvez eu vá usar no meu mundo que eu vivo, que é o mundo da política, o mundo da sociedade, o mundo da igreja. Então, eu sempre procurei fazer isso. Então, essas coisas, aí você vai destoando dos outros, né? Natural, né? Você sai da média e começa a destoar. E se sair da média e destoar, você começa a ir na contramão de algumas coisas. E na contramão de algumas coisas, algumas pessoas não gostam disso. Outras amam, admiram, outras odeiam e pronto, e não gostam. Então, essa confusão de coisas que vai acontecer na vida da gente, que eu amo tudo isso. E aí chegou a secretária de Inovação e Tecnologia. Em 2017, a história é grande, né? Eu já fui vereador, eu trabalhei com a deputada Bruna Furlan, com os deputados e tal. Mas o meu grande desafio, a grande virada foi em 2017, quando o Furlan me deu a incumbência de cuidar da parte de TI da prefeitura, né? E a parte que foi um grande desafio, porque eu não sou formado em TI, né? Não tenho formação de programação, nada, mas eu sempre tive a habilidade de gestão de pessoas. Fui líder de jovens da igreja. Na minha escola, eu era o líder ia ter festa junina, eu que era o líder lá que organizava as coisas, que era as coisas. Eu sempre tive essa liderança iniciativa. Mais aflorada. Porque eu falo o seguinte, liderança é como se, no meu conceito, né, que eu consigo montar, o que é você identificar a liderança? É você assumir os riscos de uma tomada de decisão. Se você depende de alguém para tomar decisão, e só toma decisão se alguém falar para você faz, você não está sendo líder. O líder, ele fala, não, vou fazer e vou arcar com as consequências. Agora, vou usar tudo aquilo que eu tenho de experiência para tomar decisão mais assertiva, né, e não posso arriscar. Se aquilo que eu não tenho condições de tomar aquela decisão, aí sim eu busco um recurso paralelo. Olha, e você, o que você faria? Isso eu apliquei em 2017, quando eu cheguei junto com o prefeito Furlan, quando ele voltou para o 5º mandato dele de prefeito, com o pessoal de TI. Eu falei, gente, eu não sou um cara de TI, mas vocês são. Hoje, eu me sinto, eu sou um CTO, né? Um gestor de pessoas, gestor de recursos. E assumimos um desafio com eles de iniciar uma jornada de transformação digital dos serviços públicos. Essas coisas foi um grande diferencial para Barueri, principalmente quando chegou o período de pandemia. Porque a maioria dos serviços públicos já estavam migrado ou migrando para o digital. Um dado importante, no período de pandemia, Barueri abriu mais de 10 mil novas empresas. Olha só, em pandemia. Em pandemia. Porque as empresas elas continuavam. E o que mais cresceu na pandemia? Empresa de tecnologia. O e-commerce, né, os aplicativos, os portais, tal. E Barueri estava preparada para isso. Barueri ainda estamos nessa jornada que é longa de transformação dos serviços públicos. Foi um desafio que o prefeito Furlan deu para nós na época, né, de fazer essa transformação, de iniciar o processo de melhoria dos serviços públicos. E hoje Barueri é um grande diferencial,
Então, tudo isso que os índices são os melhores, né? Cidade com boa Sim. segurança, São os melhores. porque tem o cine de Incrível. monitoramento. Agora o prefeito Furlan está colocando lá a cerca eletrônica para melhorar ainda mais a segurança do município. Câmeras, Saúde, educação. tudo saúde, referência, né? educação e tal. E por incrível que pareça, Renata, tem gente que ainda reclama. Mas consegue reclamar aquela pessoa que não sabe como é fora de Barueri. A Sim. falta de comparação não te dá, né, ali os instrumentos para fazer isso da melhor forma. Então, o Furlan é um cara visionário. O Furlan, ele olha umas coisas que fala, pô, eu me espelho muito nisso com o Furlan. Essa questão de liderança, né? Ele é um cara que, às vezes, a gente faz uma pergunta para ele, prefeito, tal coisa, como que você... Ele pensa e ele fala uma coisa, ó, faça tal coisa que vai dar certo. Às vezes a gente pensa, se fizer não vai dar certo, não. Mas vamos fazer. Tem muita experiência já, né? E acaba dando certo. Então, essa transformação digital que fomos trabalhando, junto com todas as secretarias, migrando tudo para a web e tal, já dá um resultado, né? Com certeza. De empresa, empregabilidade e todas as outras coisas aí. Então, E a TV nisso tudo? Quando que surgiu a ideia da TV? a TV foi também foi um nesse período. fruto da pandemia. É mesmo. Eu estava na secretaria e o Anderson, o Rodrigo, o pessoal estava com a gente lá. E eu sempre ando, a gente anda em bando, né? Então eu saí da secretaria e falei assim, vamos lá para o meu escritório. E fui pro meu escritório. E aí cheguei lá, tinha lá umas 10, 12 pessoas, 15 de abril de 2020. Chegamos lá e eu falei, pô, Anderson, vamos fazer uma live, porque eu vi o Wesley Safadão fez uma live que estourou, os sertanejos fazendo, todo mundo fazendo live, né? E eu falei, pô, A pandemia foi o período das lives. né? esse recurso do Facebook, pô, que legal, eu quero ver como funciona isso. Eu peguei meu celular, e falei, vamos fazer uma live. Aí o Anderson falou assim, não, João, vamos fazer uma live assim não dá. Vamos ter que criar um nome, ter um motivo. Vamos criar a TV Barueri. Aí criamos, nesse período de 1 hora, Facebook, o Instagram, o YouTube, todos os canais ali criamos. O Rodrigo fez a marca, jogamos na TV lá, tinha uma TV de fundo assim na sala. Pegamos um pendrive, colocamos na TV, ficou lá o logo lá do... A gente se inspirou na CNN, né? Que também estava ali chegando, de ser vermelho e tal. E começamos a falar e nós tivemos uma audiência de 10 mil pessoas alcançadas. No outro dia, todo mundo falando. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? Aí começamos a fazer de novo. Aí vamos comprar equipamento, o que precisa? Uma mesa de som, tal, microfone, tal. E era no meu escritório. E aí começou o período eleitoral e Deus me deu essa estratégia de começar a entrevistar os pré-candidatos a vereador. Porque eu não podia fazer campanha na rua. Verdade. Como que você vai pra rua fazer campanha, bater na casa da pessoa, conversar com a pessoa, na pandemia, a pessoa não te receber bem, ninguém sabia o que era aquilo, tava espalhando vírus, todo mundo com medo. Então tinha essa dificuldade das pessoas receber você em casa. Uma das coisas que foi importante foi o canal digital de todos, não só eu usei isso, todo mundo usa as plataformas digitais de 2020 e inclusive a eleição foi adiada, né? Por causa da pandemia e tal. E aí nós começamos a entrevistar os pré-candidatos. Falar da história dele. Aí, quero fazer um programa também aqui. Aí, faz que tal dia, tal hora. Aí o meu ser diário. E começou a crescer. Quando deu um ano Aí eu queria meu escritório de volta, né? Porque era meu escritório, a minha empresa tá lá e tal. E meu escritório de volta. Aí eu falei, vou encerrar isso aqui, depois eu volto. Eu não vou parar. E aí, tinha as confusões, né? Interpessoais, de ego, de um, de outro e tal. Isso acaba desanimando a gente um pouco. Mas aí um amigo me ligou, falou, Jonas, eu tenho um prédio aqui, tal, que era um estúdio. E eu queria que você fosse lá ver, eu acho que é legal você colocar a TV lá, tem tudo, tem a sua cara lá, tal. Eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus para eu continuar. Foi quando viemos para cá. E aí a estrutura aumentou, estamos aí, mês que vem, dia 15,
estamos indo no nosso 3º ano Olha só, foi muito rápido, né, esse crescimento. E aí, é isso que vocês estão vendo aqui. Tanto de gente que passa por aqui, que conversa, que fala. Eu tenho testemunho de pessoas na rua que falam, pô, Randall, eu vi no programa lá de fulano, de ciclano e tal. Pô, foi muito legal, mudou minha vida. Então, Que legal. a gente procurou pegar todos os nichos da sociedade, né, e trazer aqui para dentro, né, conversar, falar e tal. E hoje estamos aí nessa estrutura aí. Que está só crescendo, né? Que está só Tá ampliando crescendo, mais ampliando. ainda. A gente está... Eu estou feliz por isso. Muito bom. Você estava contando a história agora há pouquinho e eu estava desmontando as peças ali, vendo o que está por trás, né? Quando a gente sempre fala sobre mentalidade, sobre cérebro, mente funcionando, e aí vamos juntar as pecinhas aqui. Tem um livro que chama Sorte e Sucesso, o Mito da Meritocracia. Robert alguma coisa o nome, não me lembro. E lá ele fala sobre a importância da sorte no sucesso. Porque muitas vezes as pessoas falam só sobre o grande empenho, é importante, o trabalho duro, isso é básico, faz parte. Só que ele comenta sobre a importância da sorte. Tem um dos exemplos que ele dá lá no livro que é sobre jogadores de futebol americano, então, americano, a publicação, e ele comenta sobre como os jogadores que nasciam em janeiro, eles tinham mais tendência a ter sucesso na carreira. Então, nascer em janeiro não foi uma coisa que aconteceu por esforço de ninguém. O cara deu sorte. E por que que acontece, né? No momento da seleção das ligas ali, da separação dos times e competição entre os times para selecionar quem iria avançar para o profissional, você colocava pessoas que nasciam em janeiro e pessoas que nasciam ali mais perto do fim do ano. E as pessoas que nasciam em janeiro eram o quê? Maiores, eram mais fortes. Não era signo. Não era assim. Não era signo. Eles eram maiores, mais fortes e estavam competindo com pessoas de físico menos desenvolvido. Então eles tinham uma possibilidade maior de avançar na carreira naquele momento onde eles estavam sendo selecionados. Então ele fala, olha, aqui foi sorte, não estava sob o controle daquela pessoa ter nascido em janeiro ou em outubro. Obviamente, todo mundo precisava saber jogar, trabalho duro. A culpa foi da concepção. Mas na concepção ele teve Verdade, sorte. sobrou para a mãe. Sobre o pai e a mãe. Por que eu estou trazendo a coisa da sorte? Você não escolheu muitas das coisas que aconteceram com você quando foi criança. Você não escolheu, talvez, ir com seu pai. Você não escolheu muitas das coisas que aconteceu com você. Verdade. Mas elas aconteceram e desenvolveram em você uma mentalidade. E essa mentalidade mudou a forma de você reagir aos estímulos do meio, né? Te fazendo ser mais envolvido em assuntos, ser uma pessoa que decide. Você estava contando a história para a gente, né? No momento em que você... Depois você conta para o pessoal que você levantou a vassoura do chão. Sim. Então você desenvolveu uma habilidade, digamos que por sorte, por causa da criação que você teve. E a personalidade dele também influenciando sim. aí, né? Você sabe que uma coisa que eu falo para as pessoas, eu falo que é a oportunidade, Uhum. né? Todos nós nascemos capacitados, né? Todos nós temos capacidade 100% de exercer qualquer função. Só que eu tive a oportunidade, você não. Você tem a oportunidade e eu não. É assim que... Aí podemos traduzir isso em sorte, né? Pode Sorte ser... é aquilo que não está sob o seu controle. Então, eu tive a oportunidade, né, daquele momento de que o Fernando estava voltando para a prefeitura. Então, eu estava na hora certa, no momento certo, né, com ele, com a Bruna, que é a nossa deputada, eu era chefe de gabinete dela Usando na toda a época. habilidade que você desenvolveu através de toda a sua criação, de toda a sua história de vida. E aí, com tudo isso, eu tive uma oportunidade e um desafio. Né? Bom, vou dar oportunidade para ele. Vamos ver. E eu tive que desenvolver com todas as ferramentas, todos os aplicativos instalados em mim, colocar ele em funcionamento, falar, vamos lá. Né? E tá falando aqui, antes de começar o programa, que eu tinha aí 14 anos, louco para trabalhar, né? Para ter independência, a gente jovem, quer namorar, quer... Meu pai falava assim, quer namorar, tem que ter dinheiro para bancar a namorada, que eu não consigo bancar, não. Pelo menos a saída, né? Veio na saída, então vai trabalhar. E aí eu fui fazer uma entrevista numa empresa que era uma terceirizada da DHL na época. E era eu e mais 2 candidatos. E o diferencial foi quando eu passei naquele momento no corredor para ir para a sala de reunião para fazer entrevista, tinha uma vassoura no chão, eu levantei a vassoura e coloquei encostada no canto. Aquilo, eu fiz aquilo porque talvez a minha mãe deve ter me xingado muito. Pega essa vassoura, menino! Tira do lugar! Né? Um pouco da minha personalidade está falando da questão de eu deixar a coisa no lugar.
tem uma menina que me ajuda em casa e, às vezes, de vez em quando ela muda a gaveta das minhas meias, por exemplo. Aí eu falo, pô, Minailda, cadê minhas meias? Acabou comigo. Acabou comigo, porque eu tô no automático. Você tá no automático ali. Você vive no automático. O que mudar porque aquilo que sai da sua rotina já deixa um desconforto, né? Então, personalidade mesmo, influenciando aí, né? Exatamente. Uma personalidade que e sabe organização. uma coisa que eu mais sofro, porque eu quero cobrar das pessoas do jeito que eu sou. Mesmo que você é. Aí eu sofro. Frustração, né? Aí eu, de vez em quando a Danúbia, né, que você vai conhecer ela fala, calma, ninguém é igual você. Porque, Renato, se você me der uma função, esquece, eu vou executar. Dificilmente eu vou voltar e falar, não consegui. Eu posso não conseguir o 100%. Mas você vai se dedicar, né? Mas eu vou fazer de tudo. Falar, olha, eu consegui fazer isso. Porque isso aqui foi impossível fazer. Mas se existir a possibilidade daquilo ser feito, pode ter certeza, eu vou fazer. Eu sou um cumpridor de tarefa. Uma das características que a igreja que foi constrói o nosso caráter, né? Constrói a nossa moral, é obediência. Minha mãe fala, filho, você fez tal coisa? Não, mãe, não fiz. Deus está vendo. Ah, mãe, eu fiz. Sim, verdade. E uma coisa que você falou também, que é uma característica da sua personalidade, que é se arriscar, né? Que você disse que se arriscou muitas vezes e que entre os seus irmãos você era o que mais se arriscava, né? Se colocava. Isso é uma característica importante de um líder, né? Que é justamente assumir a responsabilidade das escolhas e assumir as consequências das más escolhas também. O que faz o líder fraco hoje? Ele não escolher. Exatamente. Ele não toma decisão. Delega a decisão. Em relação a isso, quando a gente falou sobre mentalidade, claro, tem vários fatores, mas quando a gente fala sobre mentalidade sendo tão importante para você poder ter esses comportamentos que são diferenciados e que trazem resultado, você que está o tempo inteiro em contato com pessoas na rua, buscando entender sobre a realidade de Barueri, daqueles que estão ali trabalhando ou precisando de algum tipo de necessidade, não só o público final ali, as pessoas, mas até dentro da própria gestão, como é que você percebe a mentalidade desses dois públicos, digamos assim, da pessoa que está lá na ponta precisando fazer o que tem que ser feito e as pessoas que estão gerenciando tudo isso? Como é que está a mentalidade desse pessoal hoje? Olha, você tem dois paradigmas aí bem interessantes, né? Vou te contar um exemplo que eu usei gestão, né? Esse meu jeito de querer executar as coisas, fazer as coisas. Nós tínhamos um problema aqui dos contadores, tinha muita reclamação de preencher os formulários da prefeitura. E os operadores da prefeitura, que são os fiscais, os tributários, tal, tinham muita dificuldade de entender aquilo que os contadores faziam e tinha uma divergência ali, devolvia documento. Atende para mim aqui. Tinha muita dificuldade de documento, aquela coisa toda. E uma reunião que reuni todos os contadores, uma comissão de contadores da cidade, e reuni-os. E sentei na ponta da mesa e falei, gente, o negócio é o seguinte, o cara que preenche o formulário está desse lado aqui. O cara que analisa o formulário preenchido está desse lado aqui. Vocês precisam se entender aqui. Eu peguei as duas pontas. Eu peguei e o terceiro, o personagem dessa história, era a minha equipe. O cara que programava o sistema para a empresa registrar na prefeitura a abertura da nova empresa. Então tinha um problema lá de preencher o formulário na Receita Federal, preencher no Estado, preencher no município. Então você entrava na tela do Estado, na tela... O que a equipe tem que fazer? Gente, pessoal, desafio. Tem que preencher um formulário só. Porque uma divergência, você escreve por extenso, apartamento X, e se abrevia APTO, já é divergente o formulário. É divergente os dados informados na Receita com a da Prefeitura. Aquilo é o suficiente para você ter um comunique-se. O contador tinha que vir na Prefeitura, fazer um outro requerimento para ele alterar aquilo. Então, as coisas que a gente tenta fazer, unir as pontas e fazer isso conversar. Então,
Tava lá o contador, tava lá os fiscais tributários, que fazia análise da documentação, mas tinha quem estava ali de coadjuvante, que é o pessoal de TI, eles têm que traduzir a vontade dos dois com base na lei, no que era permitido, e chegamos a um denominador comum para todos, criou-se um fluxo de abertura de empresa, pronto, resolveu o problema. Menos trabalho para todo mundo. E isso é uma coisa que você vê, é que eu falo muito, de quem era a obrigação disso? Da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Finanças, não, da Secretaria de Indústria e Comércio. Gente, não era, era um processo. Era um fluxo de um processo que tinha que ser montado para todos os entes dar o seu pitaco ali. Tinha, alguns casos entrava a Vigilância Sanitária, outros casos entrava a Secretaria de Meio Ambiente. Então, isso é um resultado. Qual o resultado final disso? Pandemia, mais de 10 mil novas empresas no período de pandemia em Barueri. Sim. Entendeu? Facilitou o processo, né? Então, esse é um pouquinho... Eu arrisquei um pouco, né? Porque quando falo arriscar, é que eu arrisquei, porque naquele momento ali, os responsáveis pelas pastas não estavam lá. Eles estavam sabendo, mas não estavam lá. Mas eu podia falar, alguém falava, por que você mandou fazer isso? Só que quando você... É fazer mais do que está na sua função, né? É fazer além. Serviço público é o caso da vassoura. Eu não vou fazer isso, não, isso aqui não é meu. Não. Eu poderia pular a vassoura lá no caso da entrevista e me entrevista. Só que dos 3, o contratado foi eu. E o único diferencial meu para os outros foi ter levantado a vassoura. Sabe que aconteceu semelhante no meu crescimento de carreira. Eu, com 23 anos, eu era estagiária de uma empresa que era a Mabel na época, né? Acho que até hoje existe a Mabel, né? Das rosquinhas. Rosquinhas Mabel. Isso. Então, eu entrei lá como estagiária. E como estagiária, eu ficava ali aprendendo, vendo, até que chegou uma hora que faltou a supervisora no dia. Supervisora de fábrica. Você já sabia de tudo? Eu já sabia de tudo. Ninguém pediu para eu fazer, mas eu fui lá e executei a função dela, porque eu queria fazer. Arriscando. Podia levar uma bronca, isso não é função sua. Mas aí o que aconteceu? O diretor da fábrica viu e perguntou quem foi que fez. Aí falaram, não, foi a estagiária. Falou, ué, mas isso não era da função dela? É, mas ela que fez. Aí ele, opa, a partir de amanhã você vai ser supervisora. Quer dizer, já fui promovida antes do tempo, com 3 meses de estágio, já virei supervisora. A gente que exerce liderança, a gente procura isso nas pessoas. Enxerga, né? Eu falo, gente, vocês não conseguem ter um passo na frente. Você tem que ter sempre um passo na frente. Então, as oportunidades se apresentam para você e você tem que aproveitar ela. Exatamente. Isso. Sua tem anteninha pessoas que tem que estão estar prontas, ligada, né, para poder aproveitar, e tem tantas pessoas que deixam passar. Você está aqui conversando, o cara fala sobre esse assunto, eu sei falar. O cara está ali sentado. Você fala, cara, longe de tudo disso, mas você não está falando. Uhum. Exatamente. Entendeu a janela. Entendeu? Deu a janela da oportunidade. Exatamente. E ela não volta mais, né? Eu tenho um amigo que ele é muito um coach, de mão cheia. Mas ele é coach há 40 anos. Só que ele nunca fez um vídeo no Facebook, no YouTube, nunca fez um vídeo para falar das coisas da vida dele. Viajou sei quantos países. Um cara é meu vizinho, meu amigo de infância. Quer dizer, ele é mais velho que eu um pouquinho, mas ele era amigo do meu pai. E eu herdei a amizade e ele é vizinho meu lá em Barueri, aqui em Barueri. E eu falo pra ele até hoje. Falei, cara, faz uma live, fala da sua experiência. Conta pras pessoas que ouvem história. Conta uma história. Oh, mas não tem tempo. Tá bom, vamos fazer gestão do seu tempo então. Vamos fazer o tempo então. Você mora aqui e vai trabalhar onde? Guarulhos. Você vai quantas vezes para Guarulhos? Vou todo dia. Que hora que você sai de sua casa? 7 horas. Demora 1 hora para chegar lá? 1 hora. Então tá bom. Fui lá no meu carro, peguei um porta GPS, igual quem tá ali na bancada ali. Prendeu o telefone ali. Fui no carro dele com ele. Você vai dar um play aqui, ó, e vai dirigir aqui, ó, todo dia, 7 horas da manhã. Pessoal, bom dia. Tô aqui na Marginal. Descreve onde você tá. Tô aqui na Marginal, tô indo ao trabalho. Quero compartilhar uma coisa com vocês aqui.
E vai começar a falar. Porque não adianta, se você adquirir o sucesso, aí eu estou falando daquela questão do Barack Obama, tal, de campanha, se você não semear. E tem uma coisa da semente interessante que eu falei essa semana com uns amigos, que eu gosto de ficar conversando, batendo papo, né? Confabulando. Eu falo assim, eu aplico para mim, eu sempre tenho que ter 3 sementes na minha mão. A primeira é que o meu sustento do dia a dia, que é a média de todo mundo. A segunda eu tenho um plus a mais, para eu ter uma reserva, uma gordurinha para mim. E a terceira para o gafanhoto. Porque eu tenho que alimentar o gafanhoto. Porque quando o gafanhoto estiver de barriga cheia, ele não me enche o saco e não come as 2 sementes. Agora o que o cara faz? Ele só, sempre na média. Nunca tem... O que é? Vamos falar do exemplo do Jonatas, né? Eu exerço um cargo de confiança, então eu não tenho nem horário, né? Mas eu poderia, não no sábado, domingo, por exemplo, ficar na minha casa e facear, fazer outra coisa. Não, sábado e domingo eu ligo para o nosso pré-candidato a prefeito, Beto Pitelli, por exemplo. Falo, Beto, vai fazer agenda hoje? Vou com você. Então eu vou acompanhar na agenda dele, não é obrigação minha. Sim. Eu poderia... Aquele a mais, né? É o a mais. Isso me gera uma amizade, gera engajamento, as pessoas me conhecem, ele me conhece, eu acabo me comprometendo mais com as coisas com ele e tal. Isso dá um resultado. Qual é o resultado? O Jonas não sai de perto do Beto. Pô, eles estão o tempo inteiro lá. Pô, só ele. Por que ele quer ser vice-prefeito, ele quer ser prefeito, ele quer ser vereador, ele quer ser... Eu falei, não, gente, eu só estou semeando. O que vai ser, eu nem sei. Não sei se ele vai ser eleito. Mas eu estou semeando. Sim. Isso é uma coisa interessante, essa necessidade do autoconhecimento. Você falou que a sua esposa falou, nem todos são iguais a você. De fato, você faz coisas boas, tem outras pessoas que fazem outras coisas melhor. Melhor Vocês que têm eu. diferenças. Tem pessoas que, como o coach que você falou, tinha um conteúdo, mas ele não sabia botar para fora. Você tem uma capacidade de gestão muito grande, então você gerenciou aquele profissional. Então tem pessoas que são ótimas para gerenciar e tem outras que precisam ser gerenciadas para trazer todo o seu potencial. Então você, como gestor que já está fazendo isso no dia a dia, vai ter como utilizar essa habilidade para poder gerenciar várias outras pessoas que são fantásticas, que têm um conteúdo, mas que estão precisando de alguém para poder extrair esse conteúdo e colocar em uso. E uma coisa que eu aplico muito é você criar o filtro da debilidade. Se eu sei que aquela pessoa tem aquela debilidade, cara, cria um filtro. Fala, gente, calma, a debilidade dela é essa, como eu tenho as minhas. Sim, todo mundo tem. Então, quando vejo alguém, aí eu vejo não desenvolver aquela tarefa que foi passada, eu coloco o filtro da debilidade e uso de misericórdia e falo, bom, vamos dar uma oportunidade para ela de novo. Vem cá, fulano. Deixa eu suprir a sua necessidade, Você, eu gerencio. Você errou nisso. Eu gostaria que você consertasse. Porque, Bruno, eu queria que as pessoas fossem assim comigo também. O Furlan é um cara que me mentoria. Ele é o cara que... Ele falou, Jota, você está avançando muito. Diminui um pouco. Não, agora você vai, avança um pouco agora. O Furlan fala que eu atropelo, tal, porque sou muito ansioso, quero fazer as coisas, quero ir pra rua, tal. Ele fala, não, tem que ter calma, tal. Aí eu falo, prefeito, para uns faltam gasolina, outros faltam freio. Minha mãe fala que sempre o que falta freio é o que tem mais sucesso, viu? Frase da minha mãe. Gasolina e frear é melhor. É onde eu falo que sou audacioso. Então eu vim aqui, assumi uma responsabilidade, coloquei gente, coloquei o prédio. Pô, filho, foi audacioso, eu fiz. As coisas estão indo, estamos indo para o nosso 3º ano aqui. Gente, quantas pessoas passou por aqui? Isso é minha semente. E aí eu acredito num plano maior, que é na verticalização, né? Que a gente gera as oportunidades, gera aí os resultados, e quem rega a semente é o Todo-Poderoso Deus que ele serve, que ele que fala isso que vai dar certo, não vai dar certo, e vai abrindo caminho, vai fazendo as coisas acontecendo, e aquilo tem que, eu digo sempre que o sucesso é no projeto que você envolve pessoas, que é o projeto mais audacioso do próprio Deus, que é o ser humano.
E é o mais difícil de tudo, né? E é o Lidar difícil de com tudo. pessoas, relacionamento. Ele mesmo se decepcionou. Falou, ó, não coma desse fruto. Isso aqui não faça isso. Aí vai lá a mulher e come fruto. Ele se decepcionou. Aí ele fala, olha, puxa vida, comeu fruto, tá bom, vai. Se vou expulsar vocês do Éden, vai pagar as consequências, vai ser assim, assim, assado, assado. Depois a história lá na frente, ele fala, olha, eu vou agora para resgatar o pecado que vocês cometeram lá no Jardim do Éden, eu vou sacrificar o meu filho, vai no mundo aí para comprar de novo a preço de sangue, porque eu amo vocês. Deus nunca desistiu da gente. De pessoas. Se o próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, não precisa de nada, de nenhum ser humano, ele pode criar anjos e arcanjos para ele, para a glória dele, se importa com o ser humano, porque eu, ser humano, não vou me importar com outro ser humano. Não faz sentido isso. E aí quando você vê as pessoas, uma querendo destruir a outra, uma querendo o lugar da outra, Jogar a culpa no jogar a outro. culpa no outro, sempre podando outra pessoa, puxando o tapete da outra pessoa. Quando você vê isso acontecer, você fala, caramba, meu, o que é que está acontecendo com o ser humano? Eu não... Quanto mais conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Tá errado, gente. Tá errado. Tá errado. Gere em você a pessoa que você gostaria que as pessoas fossem para você. Você tem que gerar em você primeiro. Seja para a pessoa aquilo que você gostaria que ela fosse para você. Agora, vem mulher, fulano, eu não gosto de fulano. Pô, você não gosta de ninguém. Só fala mal do outro. É natural isso. Sim. É a semente. Vai colher o quê? Ah, aquele cara é chato. Você fala mal de todo mundo. Você chega numa roda, o cara tá ali, você sai fora da roda. Ih, esse cara de novo, mano, eu saio fora. Sim. Então, isso gera o quê? Uma outra energia. Então, essas coisas que incrivelmente acontecem no nosso dia a dia. Vocês que são profissionais da mente humana, sabem o poder da mente humana, como que é. Eu estava dizendo que o maior capital político, humano, eu falei que é o petróleo, é o controle emocional. É a base de tudo. E esse aplique do controle emocional serve em casa. Às vezes, uma coisa que eu estou me controlando, eu me controlo muito. A Danúbia sabe disso. A Danúbia tem o carro dela, e quando ela empresta para o filho dela o carro. De manhã, ela quer carona comigo, porque ela está sem carro. Só que eu já tenho a minha rotina. Já levanto, vou para academia, volto, tomo um banho, tomo café, já pego meu carro e já desço. Ela fala, não, pera um pouquinho, eu vou com você. Pronto, isso já me deixa... Já não... Quebrou rotina. Aí já dou aquela respirada. Falou, olha, vou sair daqui 10 minutos então, tudo bem? Aí eu espero os 10 minutos. Passou. Aí eu falo que Deus tá me testando, né? Sou testado todos os dias, então. Vamos, somos. Será que ele tem esse controle emocional todo? Vou testar ele, vai. Aí Deus tá me testando. Eu falo, Danúbia, você tá me testando, né, filho? Ó, vou deixar você aí. Eu nunca deixei ainda, mas tenho vontade. Danúbia, ó, fique esperto. Bruno, deve ser um problema então em comum aí, né? Eu acho que sim, tem um fator em comum aqui. Porque até entendo que para nós homens, a gente vai no guarda-roupa, olha a camisa, olha a calça, o sapato, Ainda bem que você entende, né? vai embora. Aí quando eu vejo que ela colocou uma roupa, eu fico observando uma roupa, aí eu tô olhando, aí vejo, tá com outra roupa. Aí eu falo, você tocar a terceira agora, eu não vou esperar. Você mesmo. Então é assim? E sai reclamando porque não deu certo abre ainda, o armário, né? E fala, não tenho roupa. Você entendeu onde começa a política? Isso é política, gente. É em casa ali, ó. É em casa. É em casa, Randall. E aí? E o que acontece com essas pessoas que não têm em casa essa base, que não tem essa criação? Porque aí a gente vai para a área da educação, né? Como, então, inserir a inteligência emocional dentro da educação? Você acha importante isso, começar nas escolas, esse conhecimento do funcionamento do cérebro, a criança saber sobre as emoções dela, de onde vem, o que fazer? Não seria algo muito interessante se isso funcionasse nas escolas? Você sabe que Barueri tem um projeto que, inclusive, a deputada Bruna Furlan que trouxe para cá, e ela foi muito atuante isso no Congresso Nacional, que é a Escola da Primeira Infância, né? Tem uma escola modelo aqui em Barueri, que a base, sim, é a escola. Qual o único problema que eu encontro, que eu vejo muito no dia a dia, é que a escola ela é a instrução para o dia a dia.
A educação tem que ser familiar. É o pai botar os limites, a mãe botar os limites. E, infelizmente, por conta até da correria do dia a dia, os pais acabam indo trabalhar, a mãe trabalhar para ajudar, para dar uma vida melhor para a família. O filho acaba sendo educado pelo YouTube, Pela babá. Pelo vizinho. Quando dá muita sorte, pela avó, Isso. né? A avó acaba cuidando. Então, aí esse adolescente, quando chega numa idade, ele acha que ele é autônomo, que ele manda nele, porque ele não tem ali não teve a base. Teve limites. Então, com a sorte que eu tive, minha mãe sempre foi do lar, minha mãe nunca trabalhou. Então, nós 5 filhos, minha mãe estava ali com a gente. Ela era ela que era responsável em mandar para a escola, em ver se fez a lição. Era ela que ia na reunião de pais, era ela que ia. Meu pai não ia, porque o pai trabalhava. Então, tivemos essa sorte, vamos dizer assim, né? Mas a geração que veio depois de mim, ela já não teve essa sorte. Eu tentei transformar isso para minha filha. E graças a Deus, a maioria dos valores, eu e a mãe dela conseguimos transferir para ela. Mas a duras penas, foi dificultoso, foi ali tentando, mas mesmo assim, a modernidade de algumas coisas, ela saiu do meu controle. Sim, Então hoje eu vejo isso nas escolas, eu falo, às vezes eu conheço filhos de amigos, ou filhas de amigos, que os pais não sabem, não têm nem ideia de quem é o filho na escola, na sociedade, na casa do amigo, quando está passeando, quando está viajando, ele nem sabe quem é, porque ele é uma pessoa estranha dentro de casa. E, infelizmente, isso acontece e acaba depois, quando o pai vê aquilo, aí corre para onde? O psicólogo, né, para as ciências alternativas aí, ou vai para o remédio. Eu estava, hoje de manhã, uma pessoa pedindo uma urgência para marcar uma consulta com um psiquiatra infantil. A criança tem um ataque de loucura, tem 12 anos. Nossa. Quebra tudo em casa, tal, ataque de loucura. E o pai e a mãe não sabem dizer o que está acontecendo com aquilo. Aí já que acontece a criança, vai pro psiquiatra. Já toma remédio. Logo cedo. Com 12 anos, é controlado por remédio. Gente, olha o futuro dessa pessoa, Já como é que fica tá? dependente ali. A probabilidade dessa pessoa na vida adulta não conseguir viver na sociedade cruel que é a nossa é muito grande. Sempre vai recorrer Hoje a remédio. tudo é bullying, né? Tudo é bullying. Não, mas, meu, olha só uma coisa. Eu estava no colégio, acho que 8ª série, tinha um colega de sala que ele era bem gordão, chamava de nhonho. Todo mundo tinha apelido Tinha, antigamente, né? Meu, um dia que ele fez isso comigo, um dia eu vacilei, eu xingava, ele corria. Ele ficou esperando, na hora que eu cheguei perto, eu xinguei, ele me catou. Ele falou, sabe o que nhonho faz? Me jogou no chão assim, subiu em cima de mim, cara. Eu tenho a pressão do pé dele até hoje, aqui no meu peito. Então, eu nunca mais chamei ele pelo apelido. Hoje a criançada quer se matar, a educação, ela é importante, a instrução. Mas quando fala educação, é educação emocional, educação financeira. Isso que não tem nas escolas, né? Que não tem na Isso escola. É que é preocupante, né? Deveria ser uma matéria curricular. Controle emocional. Exatamente. A nossa geração, pai e mãe era autoridade, certo? Quem não tinha o pai, não tinha a mãe, mas tinha alguém que era autoridade, era a avó, era a madrasta, alguém era autoridade daquela pessoa. Hoje não tem. Hoje quem é que exerce autoridade sobre uma criança? Ela manda o pai em que lugar, e se o pai enfia a mão na cara dela, ela vai para o conselho tutelar denunciar o pai. Isso. A gente está numa era de transição que nós vamos ver os resultados depois. Na era do digital, a era dessa coisa de os pais fora de casa, o menino tem que tá sendo criado sozinho, então isso vai trazer repercussões, cara, que vão ser descobertas. É muito mais confortável para mim, eu no restaurante, pegar o YouTube, botar um desenho lá, botar a criança assistindo no carrinho e eu estar conversando aqui, eu tô almoçando, porque virou minha zona de conforto. Sim,
Sim, eu já vi mãe deixando de desfraldar a filha porque fala, e tem que levar no banheiro, deixa ela ficar com fralda até os 5 anos, tá bom. Porque é o comodismo. Gente, Então é muito confuso essa questão de educação, né? A instrução. Barueri é uma cidade diferenciada, tem muitas oportunidades de educação. Tem ETEC, tem FATEC, tem Senai, tem ITB, que é a FIEB, tem as escolas municipais de boa qualidade, que lá tem robótica, lá tem inicialização com informática. Tem um monte de oportunidade. Coisa que na minha geração não teve. Mas hoje ele não tem valor para isso. sim. Não tem valor. E era a próxima pergunta que eu ia falar era justamente sobre isso, né? Quanto que essa inovação, essa tecnologia, ela tem de benefícios, mas ao mesmo tempo ela também traz muitos pontos de alerta, né? Se Se não for usado da forma correta. Porque é a humanização. Exatamente. Sempre precisa falar da humanização. O ser humano tem que ser ainda o protagonismo de todos os processos. Enquanto eu estiver transformando isso em máquina, e às vezes a gente se transforma em máquina, né? Porque a gente fica no automático ali, aquele que sai do eixo, que eu estava falando da minha zona de conforto, sai do eixo, acaba ficando, não fazendo, tem dificuldade. Então, tem que investir no ser humano. A gente nunca pode desistir do ser humano. Se o próprio Deus não desistiu do ser humano, por que nós vamos desistir? Então é um olhar para esse adolescente, para esse jovem, essa jovem que tem ataque de loucura, por exemplo, eu gostaria de ir lá avisar ela, conversar, sabe o que está acontecendo, se realmente, às vezes não é nada disso, às vezes ele está revoltado com uma coisa dentro de casa, a escassez de dinheiro, né, a vontade do coleguinha ter um monte de coisa, e não... Ou é a briga dos pais diariamente, né? Uma coisa, você vê uma coisa interessante, às vezes você vê um adolescente, um jovem, chega em casa com uma moto 0 km, ele não trabalha, mano, como é que o pai não pergunta? Esse desinteresse. Tem até medo de perguntar. Eu lembro quando eu era criança, eu fui com minha mãe no mercado, e sabe aquelas carretinhas, tinha um monte de carro em cima? Eu abri uma carretinha, aquele peguei um carrinho. Cheguei em casa, tô brincando no carrinho. Minha mãe, o que é isso? Ah, mãe, onde você pegou? Ah, mãe, foi no mercado, né? Ah, mãe. Mãe pegou pela orelha. Ó, se eu fechar o olho, minha mãe puxando minha orelha e me levando até o mercado. Mas hoje não pode bater. Minha mãe foi até o mercado, chegou lá no dono do mercado, falou, ó, meu filho foi aqui, pegou o carrinho, eu não tenho dinheiro para pagar, à noite o pai dele vai chegar, eu converso com ele, amanhã eu volto aqui para falar pro senhor como que eu vou fazer. Tá aqui de volta o carrinho. Não, pode deixar, não tem problema. Deixa o carrinho com ele, não tem problema. Não. Devolveu o carrinho. Meu pai nunca me bateu, mas meu pai tinha uma autoridade moral sobre nós que não... Nem precisava, bater. né? E aquilo, eu tenho 45 anos hoje. Eu lembro disso como fosse hoje. Minha filha uma vez foi com a avó dela esse negócio de vende pente, essas coisas ela é cabeleireira, e ela pegou uma escova. Eu disse, o que você está fazendo isso aqui? Ah, mas ela... Ah, não, acho que ela pegou no barbicho, não vi lá, tal, que era o nome do mercadinho. Eu falei, não, vamos lá devolver. Eu voltei lá, porque o meu exemplo... Hoje, os pais não olham a bolsa. O filho... Ah, tá com um iPhone novo, quem deu, filho? Ah, eu troquei com um amiguinho na escola. Não vai verificar se é verdade. Tudo isso é formação do caráter das pessoas. Do caráter, exatamente. Então tem que perguntar, tem que questionar, tem que ser chato. O pai e a mãe tem que ser o papel chato. Senão, vai lá na frente ser que o chato sempre vai ser ele. O pai e a mãe vai ter muita chateação. Pior é depois ter que buscar lá na prisão, né? Então, essas coisas... viver em sociedade, o Bruno e Renata, é difícil, não é muito fácil. Sim. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Se cada um fizesse a sua parte, dentro do seu quadrado ali, o nosso mundo seria bem melhor. Sim. Nada grandioso, né? É só o básico bem feito, né? Aí fica os fake da vida, né? Na rede social, aquela família linda, maravilhosa, mas cheio de problema, porque a estrutura está corrompida. Ele está sendo educado pelos youtubers da vida, pelo MC da vida, pelo TikTok. Então, tem uma vida totalmente diferente daquilo que
E a gente escuta Sim. muito, né? Vamos chamar os nossos comerciais. A gente vai voltar daqui a pouco praticamente para dizer tchau, mas antes vamos para os nossos comerciais aqui. Comercial, vai dar tempo. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Retornamos aqui ao programa e infelizmente já estamos no finalzinho do nosso programa. Um bate-papo tão gostoso, né? Que dava pra gente ficar aqui horas, né, Randall, falando sobre isso. E falar sobre o ser humano é gostoso demais, né? Compartilhar essas histórias. Randall falando o quanto era importante a gente botar isso para todo mundo poder ouvir, né? São assuntos que fazem com que a gente reflita e mudar esses comportamentos e mudar o desenvolvimento não só da nossa cidade, mas do país inteiro. É um assunto em comum entre todas as famílias, né? Exato. Principalmente no período pós-pandêmico. Né? Tem as piadinhas. Saúde mental nunca foi Nossa, tão depois de importante. quantos anos o marido descobriu a esposa dentro de casa. Os memezinhos, né? Como teve gente que teve divórcio. Falei, caramba, quem é esse cara? Vou casar com esse cara, não vou casado com ele. Teve divórcio também. Verdade. Que descobriu que estava em casa, não se importou. Porque estava tão no automático de trabalhar, ir para casa dormir, trabalhar com casa dormir, que quando teve que ficar em casa em convívio comum, deu pau. E nós, como terapeutas, a gente está aqui na ponta, a gente está percebendo muito que agora está começando a surgir coisas que se originou ali na pandemia, de crise de pânico, de depressão, Os psicólogos, os terapeutas, de insônia. os hipnólogos,
Estão Trabalho tendo tá aumentando, muito viu? trabalho. O trabalho tá aumentando E por causa problemas da de pandemia. relacionamento também, né? Muito, muito, muito. Assim. E a gente está vendo que era uma sementinha que já estava plantada ali, mas que na pandemia é como se ela tivesse sido regada, adubada, e essa semente... Bruno, se você achar alguma solução em hipnose para fazer a Danúbia ser mais rápido para se trocar, você me avisa. Quando eu achar, eu vou Não tentar, eu vou funcionou, experimentar e se der certo eu te aviso. Pessoal, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no canal Barueri Live. Nos vemos na próxima quinta-feira. Randall, muito obrigado mais uma Eu que vez por passar esse agradeço. tempo aqui com a gente, Obrigada, viu? Muito Randall, bom, foi foi muito bom ótimo. bate-papo. O papo é bom quando a gente nem vê o tempo passar, né? Pois é, quando não vê o Verdade. tempo passar é porque a Tem coisa tanto foi assunto que a gente queria fazer hipnose com o Wesley, com a... Nem Com deu a para Laísa, fazer. nem Depois tem deu. que fazer um programa só com boa. hipnose. Vamos fazer um programa especial onde a gente vai chamar as Vamos. pessoas Onde a gente só pra hipnotiza o fazer isso. Randall, por que não? Não, Isso. só que a gente, vamos no desafio, vamos pra praça da cidade, Demorou. ao vivo ali, ó, na praça, tem, A gente fala e não no faz. meio do Boulevard. Vambora. Viu, Wesley? boa Vamos ideia. marcar o dia aí, ó, produção, Aloysio. E aí, Meu Wesley? dia com o Bruno, dia com a Renata, pra gente ir lá para o Boulevard fazer hipnose, as pessoas na rua. Aí sim. 5 da Fechou. tarde tá cheião. Ah, é? Então, 5 horas. pessoal, Bora. gostou da ideia? Começa a espalhar isso aí para todas as pessoas que você conhece. Só pra marca o dia. movimentar Barueri ali. E Só eu marca acho o que dia. já tem o dia. Sabe qual? O curso agora. A gente vai começar o curso agora, sexta-feira, e a gente vai no dia da prática pra rua e No já último dia de filma. treinamento, Fechou, já leva vê o o dia pessoal que pra é, praticar lá. eu já vejo tudo Semana que vem. tudo que precisar lá. Muito bom, então se Já preparem pensou? aí. Atenção, Barueri, vai ser hipnotizado. Atenção, Vamos. se você quer passar pela experiência, vai pra rua nesse dia e nesse horário. Fica de olho, hein? Vamos de Obrigado, novo, né, Bruno. gente? Obrigado, Renata. E foi um prazer estar com vocês aqui, compartilhar um pouco da nossa história, nosso trabalho. E agradeço em nome do Barueri por enriquecer aqui os quadros nossos e tenha muito Nós que sucesso. agradecemos o convite de estar aqui no programa. É um prazer enorme, uma satisfação enorme de estar aqui com vocês. E a gente acredita sim no projeto. Tamo junto. Tamo Muito. juntos. Um abração e até já. Até já. Muita quinta. Boa quinta.